Vamos lá, filosofia no contexto dos pré-socráticos. Como a gente viu, né, a filosofia ela cai de um jeito bem histórico no Enem. Além de ter uma sagacidade de leitura de texto, tem que ter uma sagacidade mnemônica, né? Você tem que memorizar alguns filósofos. Você tem uma consciência não só histórica, mas também interpretativa, de leitura de textos filosóficos. Não é à toa que eu coloco vocês para lerem um pouquinho. No Enem ele cai desse jeito bem diversificado, ok? E essas questões elas deixaram isso bem evidente. Vamos lá, eu coloquei chaves interessantes para vocês terem para matar as questões de filosofia do Enem. Ó, as dicas. Leia a questão antes do texto atribuído. Se a questão exigir a leitura do texto, não hesite em recorrer ao texto. Então é o seguinte, você está lá com a questão, vai vir um texto, vai vir um enunciado, você corre para o enunciado primeiro, ok? O Enem é questão de tempo também. Você tem pouco menos de 2 minutos, então a gente tem que ter uma sagacidade temporal, ok? 2. Além da prioridade da questão, leia quem o escreveu. Porque no Enem além de você ter uma sagacidade interpretativa, uma sagacidade na leitura, você também tem umas questões que são questões de memorizar. Tales de Mileto falou que tudo é água, teve a sua visão cosmológica pautada na água. Então, se você leu o enunciado, não entendeu, mas viu que se trata do Tales de Mileto, já é uma ótima chave para você matar a questão. Se não, no final das contas, você lê o texto. E aí você conta com a sagacidade aí que você aprendeu nas aulas do tio Pedro. Vamos lá. Questão 1. Vamos lá, correndo para o enunciado. O texto descreve argumentos dos primeiros pensadores, denominados pré-socráticos. Para eles, a principal preocupação filosófica era de ordem cosmológica, política, ética, estética ou hermenêutica. Vemos que aqui, além da consciência histórica, além da sagacidade de ler os textos, você tem que ter um entendimento dos conceitos que rondam a filosofia. Esses conceitos que você não vê muito nas outras áreas, sejam nas ciências humanas ou na natureza, ou ciências matemáticas, português e afins. Vamos lá, cosmologia, política, ontologia. Essa questão também tem essa parada. Mas o que o enunciado pede aí pra gente? Pra gente falar qual é a preocupação filosófica dos pré-socráticos. Ok? Vamos lá, você com a sua sagacidade, você tá ligado que os pré-socráticos tinham uma preocupação tal. Isso você aprende estudando filosofia, estudando os pré-socráticos. Você aprende qual é o conceito. Vamos lá matar a charada então? Então a gente nem precisa do texto nessa questão, ok? Vamos lá. É uma preocupação cosmológica, propondo uma explicação racional do mundo fundamentada nos elementos da natureza. Interessante, hein? Quem está ligado que os pré-socráticos, o Tales, ele via que a água era a chave para tudo na existência. Eu dei o exemplo de uma plantinha, que é essa suculenta. Essa suculenta, ela geneticamente se aprimorou para armazenar água para viver, ok? O que é isso então? Então a água ela vira uma chave para a vida acontecer, ok? Nosso corpo é feito de água. E isso é uma visão cosmológica, pautada na observação de que a água está presente em tudo. Ok? Interessante, né? Vamos para os próximos, então. Política. Discutindo as formas de organização da polis ao estabelecer as regras da democracia. Não. Muito, muito difícil, ok? Política só começou a ser questionada aí lá pro Platão. Por aí. Um pouquinho no Heráclito também. Ética. Desenvolvendo uma filosofia dos valores virtuosos, que tem a felicidade como bem maior. Ética não é um assunto agora, tá ligado? Não é.
Deixa pro tio Aristóteles, tá ligado? Estética, procurando investigar a aparência dos entes sensíveis. A estética do grego Arísteres, ela domina o campo dos sentidos e da percepção, o que vai ser uma chave para os pré-socráticos, porque eles usam os sentidos, eles usam a investigação filosófica. Mas isso está suficiente? Será? Eles foram bem além disso. Então, ela está bem fraca. Deixa ela bem fraca aí, então. Hermenêutica, construindo uma explicação unívoca da realidade. Hermenêutica, até onde eu sei, não tem muito a ver com o presente. Então, deixa ela um pouquinho aí, ok? Olha, gente, quando procurar uma explicação para a ordem do mundo, estamos tratando de cosmologia. Isso é cosmologia. Cosmologia é um assunto que não só está nesse âmbito filosófico, nesse âmbito mais naturalista, né, mas também é um termo usado religiosamente para se descrever mitologias, né? E religiosidade também. Quando a gente fala da percepção cristã do mundo, né? Deus é aquilo do qual nada maior pode ser pensado, Deus rege a natureza e pá. Isso é uma cosmologia cristã. Além da cosmologia iorubá, cosmologia dos povos indígenas e afins. Ok? Então essa questão é a preocupação filosófica dos pré-socráticos de natureza cosmológica. Então, viram que a gente não precisou do texto, ok? Vamos lá cair para a questão 2. Texto faz uma apresentação crítica acerca do pensamento de Demócrito, segundo o qual o princípio constitutivo das coisas estava representado pela... Vamos ler isso aí daqui a pouco. Vamos lá. Essa é mais uma questão que a gente vê que decoreba é um artifício importante para se matar as questões do Enem. Isso até na história, sociologia, geografia também, ok? Decoreba. Você também faz essa... Não só decoreba, gente. Mas você começa... Essa questão é mais decoreba, mas você também começa a fazer relações com a natureza, relações com a natureza política, a natureza geográfica, e como a realidade está fluindo, ok? Isso é ciência, isso é consciência científica. Você ter uma noção clara de como funciona o que está perante você, ok? Nesse caso, a gente tem uma questão bem mais decoreba. Então, olha só, Demócrito. Quem estava nas aulas viu que tem um slidezinho só sobre o que o Demócrito falava. Qual era o princípio constitutivo das coisas para ele. Ok? Então, quem já decorou, tranquilo. Quem não, vamos lá, corre lá para o texto. Impressionador Demócrito, na medida que ele... infinitamente múltiplo é a origem. Ele participava da escola pluralista, né? Que não é só uma coisa, não é só a água, não é só o fogo, não é só o ar, ok? Que nem a escola jônica, que só tratava de um elemento para o princípio constitutivo das coisas, a arqué. São várias coisas. Na escola pluralista temos um brother que fala que todos os elementos regem o princípio constitutivo das coisas, temos o Demócrito. Vamos lá. Número, que fundamenta a criação dos deuses. Primeiramente, para essa galera, número e deuses não está muito ligado. Não. E número é coisa dos africanos, lá, dos queméticos, que inspiraram o Tales a falar lá que o princípio constitutivo das coisas é o número. Meu Deus, eu apertei nele sem querer. Devir, que simboliza o constante movimento dos objetos. Não, galera. Devir... Não. Primeiro que ele não é nenhum múltiplo, que é a origem. Devir é um conceito abstrato da natureza, que o Heráclito
que naquele embate ontológico que a gente viu depois, né, entre o Heráclito e Parmênides, e aí depois entre os sofistas e os coisas, o Sócrates, Platão, a gente viu que isso aí só começou a entrar no papo depois, ok? Vamos lá, água. Expressa a causa material da origem do universo. Primeiro que isso vai contra o múltiplo da origem. A gente vê que o recurso do texto ele foi importante para a gente, caso não tivesse decorado o que o Demócrito falou, a gente viu que o texto deu uma ajudada boa. Imobilidade. Isso já cai fora do conceito da escola pluralista também, ok? Átomo, que explica o surgimento dos entes. Vamos lá, gente. É exatamente isso que o Demócrito via como o princípio constitutivo das coisas. Todas as coisas elas são formadas de micropartículas que se complementam. E isso a gente concebe como átomo. Quem está ligado em química, quem está estudando lá com o professora da química, está ligado que é o átomo. Então, isso é uma palavra de origem, até onde a gente sabe, né, grega, que veio desse cara aí, do Demócrito. Que ele via numa infinitude de coisinhas, elas constituíam os objetos, as coisas, os seres. Sacou? Então, resposta, átomo. Vamos lá. No primeiro, a preocupação filosófica dos pré-socráticos foi de ordem cosmológica. O do Demócrito, o átomo. Agora o último. Questão 3. Ok? Vamos lá. A gente vê que tem um texto e a gente vê que tem um enunciado. Vamos lá, vamos ler o enunciado primeiro. Os fragmentos do pensamento pré-socrático expõem uma oposição que se insere nos campos da... É uma parada que não se sustenta só com o enunciado. Nesse aqui a gente pode recorrer ao texto. Mas vamos lá, se lembra de uma dica? Primeiro o enunciado, depois o texto? Não, primeiro o enunciado, depois a autoria do texto. Se você tem uma mente decoreba, você vai se ligar em que quem escreveu esses textos, você vai se ligar o que eles falavam, o que eles defendiam, qual era a preocupação, qual era o campo da discussão deles, ok? Vamos lá. Texto 1. Heráclito em seus fragmentos. Texto 2. Parmênides em seu texto da natureza. Vamos lá. A gente sabe que o Heráclito ele falava daquele rio que você pisa uma vez, depois você pisa no segundo. Não é o mesmo rio, ok? A identidade sofre constante mudança. Não tem identidade. O rio não tem identidade. Eles são infinitas identidades de um rio, porque ele muda, ok? Você pisa num chão com gramado, se você pisar no outro dia, esse gramado tá maior, então você tem uma outra noção. A identidade muda sobre esse gramado. E você conhece uma pessoa antes que ela era pagodeira, hoje ela pode estar só ouvindo gospel mesmo, ou pagode gospel, ok? Esse é o devir. O devir é a falta de uma identidade, ok? O devir é a constante mudança. E o Parmênides, a gente tem uma identidade, sim, ok? O Parmênides ele é o primeiro a abrir um campo que se chama ontologia. A ontologia é o discurso do ser, ok? O ser é uma coisa, vamos lá, eu estava com essa plantinha aqui, ela existe, você consegue pensar nela depois que você viu ela. Pô, tô com a ideia aqui daquela plantinha que eu acabei de ver. Esse é o ser. Temos o não ser. Não ser é o nada. Foge do nosso intelecto. Você não consegue pensar no não ser. Ok? O não ser é o que está fora do campo de visão de um ser. Você consegue ver o não ser disso aqui? Não, meu irmão. Não. Dá. Tá ligado? Isso aqui tem uma identidade. E a gente tem o doxa, que é o campo da opinião, do palavreado humano, do papo do dia em dia. Porque no doxa, no papo do dia a dia, a gente pode descobrir as verdades, né? No nosso papo a gente está falando abobrinha, o não ser, né? Que são as mentiras. A gente pode estar falando mentira,
ou a gente pode estar falando verdade. Mas é nesse campo que a gente, com a nossa sagacidade, a gente vai ir mais perto do ser. Porque o ser é o caminho da verdade. O ser é a verdade redonda, ok? A verdade é que sua plantinha é verde. E o que não é verdade nela? Ah, o que não é verdade nela é que ela é vermelha. É isso, cara. Você não consegue pensar nessa planta verde aqui você não consegue pensar nela verde e vermelha ao mesmo tempo, ok? É o ser. Você só consegue identificar ela pensando nela por total, ok? Viu que eu nem precisei ler o texto, ok? Só por identificar quem escreveu já foi bom. Fragmentos do pensamento pré-socrático expõem uma oposição que se insere no campo das investigações do pensamento sistemático. Pensamento sistemático, a gente está falando sobre o sistema que é o pensamento. Isso mais para frente vai virar epistemologia, que inspira aí a metodologia científica. Isso é uma discussão mais para frente. A gente está numa parada mais primitiva agora. A gente está na parada da ontologia. Ok? Preocupações do período mitológico. Quem está ligado no Heráclito no Parmênides está ligado que eles não falam de deuses. Eles não estão querendo saber se Zeus usa sunga ou calcinha. Eles estão querendo saber sobre a verdade, sobre a identidade, sobre a falta de identidade, sobre a mudança, ok? Sobre o que é a verdade, ok? Habilidades da retórica sofística. A sofística, para quem está ligado, é meio que uma evolução da falta da identidade. Você usa o discurso para mudar as coisas, né? Vamos lá, seu vizinho chutou o cachorro. Ah, eu posso simplesmente falar que ele não chutou o cachorro, mesmo se ele tenha chutado. Eu posso chegar e dar esse depoimento lá na PF, ok? Isso é a sofística, é o poder de pela retórica, você transformar uma verdade em não verdade. Discussões de base ontológica. Interessante, né? Porque ontologia é o estudo do ser, do não ser, da identidade. Verdades do mundo sensível. Não. Por quê? Porque pelos sentidos você não consegue ver o ser, ok? O ser é meio que uma leitura das coisas, é uma abstração, né, da identidade e afins. Então vamos lá. Qual é a questão mais saliente aqui? A gente já viu que tem uma parte que a gente fala, discussões de base ontológica. Parmênides, ele foi o princípio da discussão ontológica, ok? Porque ele falou o que é o ser, o que é o não ser. E aí inspirou Platão, inspirou Aristóteles, inspirou uma galera aí, até hoje, ok? Abraços? Então, ó. Isso daqui fica discussões de base ontológica. Tá ligado? Essa a gente matou também por causa do conhecimento de um conceito que a gente só vê na filosofia, que é a ontologia, que é o estudo do ser. Ok? Então, o que a gente viu? Para fazer o Enem, é importante a gente ser um pouco decoreba, ok? É importante a gente ter uma sagacidade na leitura dos textos filosóficos. E é importante estar a par dos conceitos, ok? Então, olha só, leitura, decoreba e refletir sobre os conceitos. Usar os conceitos para ter uma visão do mundo. Essa é a chave para matar o Enem. Então, vamos lá. Questão 1. A. Preocupação filosófica dos pré-socráticos, cosmológica. Demócrito, átomo. Parmênides e Heráclito, ontologia, discussões de base ontológica. Ok? Beijos.